Olá pessoal, graças e paz a todos. Então pessoal, eu estava imaginando aqui que na atualidade nós que somos cristãos, nós devemos ter cuidado com o evangelho que está sendo pregado pela aí. Por quê? Porque o evangelho que está sendo pregado pela aí é um evangelho que apresenta um Deus para as pessoas, um Deus que está sempre disposto a satisfazer o ego dessas pessoas, desses cristãos. Não é um Deus que enviou seu Filho amado para que todo aquele que viesse crer em Jesus não viesse perecer, mas tivesse a vida eterna, porque a Bíblia relata que o pecado ele veio através de um homem. Então a humanidade ela foi destituída da graça de Deus. Então o que é que a Bíblia relata? Relata que nós devemos se arrepender, como João Batista pregou. Ele chegava e pregava da seguinte forma: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, o evangelho que está sendo pregado pela aí não é um evangelho de arrependimento. É um evangelho egocêntrico que faz com que a pessoa se apegue ao próprio eu e se apegue aos bens materiais. Eles pregam um Deus como se fosse um Deus garçom, que a qualquer momento que a pessoa tem um desejo carnal, um desejo material, eles pregam um Deus que está ali a qualquer momento para servir. Que ficam, Deus vai dar isso, Deus vai dar aquilo. Só que a vontade de Deus não é essa. O Senhor Jesus, ele, quando saiu do deserto, que ele começou a pregar no monte, a partir dali a Bíblia diz que o Senhor Jesus começou a pregar o evangelho do reino. E o reino que o Senhor Jesus se referia era o reino celeste. É tão provável que quando ele estava sendo preso, um dos governadores interrogou ele, aí perguntou se ele seria rei mesmo e que ele teria poder para livrar se ele confessasse a verdade. E o Senhor Jesus simplesmente falou que o reino dele não era terreno, o reino dele não era da terra. Então a vontade do Senhor Jesus é que os seus servos preguem um evangelho que proclame o reino do céu, não o reino terreno, amém? Porque esses líderes pregam um evangelho que proclama o reino da terra, porque tudo que ele quer é isso. Eles querem fazer com que as pessoas se preocupem mais com as coisas materiais e granjeiem. E sabendo eles que se as pessoas granjear bens materiais, vai sobrar uma certa parte para eles. Porque você vê, o apóstolo Paulo, ele se dispôs de todo o direito dele. Porque ele fala em uma das cartas dele, ele diz que ele teria direito de levar uma varoa esposa com ele, para ter esses gastos como os demais apóstolos, mas ele se despojou daquele direito. Ele não quis. Então o apóstolo Paulo, assim como disse, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo, verdadeiramente, se essas pessoas fossem vocacionadas, fossem pregadores vocacionados, eles não estavam preocupados com os bens materiais, e sim com os bens espirituais. Ele não estava preocupado em levar o público dele, que são as pessoas, a se apegar às coisas materiais, pregando pregação que vem só alimentar o ego, e não prega pregação que vem lá do alto, porque as coisas do alto é perfeita. E o cristão ele deve sempre estar ligado na videira que é Jesus. A partir desse momento que o cristão fica ligado na videira, ele cresce espiritualmente. Como? Desapegando das coisas terrenas. Certo que nós necessitamos do alimento, nós necessitamos de um transporte para ir para um trabalho. Só que quando se trata de evangelho, esse não é o foco do cristão. O foco do cristão é ter como se não tivesse. Amém? Então esse é o meu conselho. Vamos ter cuidado com o evangelho que está sendo pregado, porque se a minha e a sua vontade é de ir ao céu, é de ir para o céu, então nós temos que buscar sempre viver o verdadeiro evangelho e dar ouvido àquelas pessoas que estão pregando o verdadeiro evangelho. Amém? Então fiquem na paz e que Deus abençoe a todos.